aqui na nossa Escola Bíblica Profética para mais uma semana de estudo nosso sobre a Palavra de Deus. Estamos vendo o livro de Gênesis e associando com aquilo que Deus está fazendo, né? Deus é fiel, Deus é poderoso, a gente está estudando a Bíblia. Por que estamos estudando a Bíblia? Porque entendemos que o fundamento, ele é tão mais importante, né, que a cobertura. Porque o fundamento é o que sustenta o peso daquilo que está sendo construído. Quando nós temos um bom fundamento, nós suportamos mais o peso daquilo que está sendo edificado na nossa vida. Outra coisa que eu recomendo você, a Bíblia diz que essa casta não sai sem jejum e oração. Entenda isso. Quando é que passou essa cena? Passou quando os discípulos foram expulsar o demônio de uma pessoa lá e ele não conseguiu expulsar. E ele perguntou para Jesus, por que, Jesus, nós não conseguimos expulsar? Ele falou, porque essa casta não sai sem jejum e oração. E aqui deixa eu te dar uma dica para quem está em batalha espiritual, para quem quer vencer as suas batalhas espirituais. Essa casta não sai sem jejum e oração, ele significa o seguinte, ele significa que o jejum e a oração não é que o demônio vai se assustar, né, porque você agora está jejuando e orou. Não, é porque você vai ser graduado, você vai alcançar níveis de autoridade que vão fazer com que você possa... o inimigo possa ver que realmente você está numa dimensão de autoridade. Pessoas que oram, que jejuam, que professam a sua fé, que leem a palavra, elas ganham de Deus graduação de autoridade. Então, quando o demônio olha para você, ele tem que fugir. Resistir ao diabo, ele fugirá de vós, tem a ver com isso também, sabe? Quando você resiste firme nas coisas do Senhor, né? E então ele vai fugir, e você não vai precisar nem expulsá-lo, ainda que possa, né? A Bíblia diz, pegarão serpentes e escorpiões e nada vos causará dano algum, tá? Tem situações que Deus que tem me deixado ansioso. Sabe o que eu penso? Eu penso, não, Senhor, eu não vou fazer isso contigo. Fazer o quê, pastor? Eu não vou deixar de confiar em ti. Eu não vou deixar que a preocupação diga, meu Deus não é capaz de resolver o meu problema. Sabe que eu comecei a entender? Que quando eu fico ansioso, quando eu fico preocupado, quando eu quero saber como as coisas vão se resolver, porque não estão se resolvendo, eu estou dizendo, Deus não vai fazer o milagre. Deus não pode resolver essa situação. E eu tomei uma posição na minha vida. Né? Que é a posição de não desqualificar Deus. Olha que importante isso. Cada vez que você se preocupa com algo que você não pode resolver, que só Deus pode resolver e você não consegue descansar, é como se você estivesse desqualificando Deus, dizendo, Deus, eu tenho que me preocupar porque vá que tu me abandone. E escuta, agora eu vou fazer um gancho aqui, ó. Vou fazer um gancho porque eu já sabia que Deus estava preparando algo que tinha a ver com a palavra de hoje. A palavra de hoje, eu estou no livro de Gênesis, capítulo 11, é a Torre de Babel. Tu vê, quando começa assim, eu sei que Deus está dando uma introdução para aquilo que vai ser o que eu preparei aqui, até eu não posso fugir do estudo, né? Porque a gente tem se proposto a isso, então a gente tem que saber ligar essas coisas todas. Então deixa eu fazer aqui, a Torre de Babel, você sabe por que a Torre de Babel foi construída? Hein, Raquel Mello? Sabe por que a Torre de Babel foi construída? Eu vou dizer para você, porque ela veio logo depois do dilúvio de Noé. Eles se juntaram, os ímpios daquela época, os valentes, Nimrod, que foi o grande líder nessa época, eles se juntaram, olha só, e disseram assim, vamos construir uma torre tão alta para que Deus não nos destrua novamente. Olha o que estava no coração dessas pessoas. Eles queriam se proteger de Deus. Você entende? Eles disseram assim, se Deus mandar um outro dilúvio, Deus havia feito a promessa que não mandaria mais dilúvio sobre a terra. Mas eu nem sei se eles sabiam da promessa. Por quê? Porque a promessa foi feita a Noé, o homem justo e reto. O ímpio não entende essas coisas. Por isso que eu não quero que você tenha doenças e enfermidades dos ímpios, que são pessoas que não confiam em Deus, pessoas que não conseguem descansar em Deus. Você vai vencer isso em nome de Jesus, certo?
Então entenda, não quero colocar julgo sobre você também. Você diz assim, agora porque eu tenho isso, eu sou ímpio, né? Eu sei que você, como eu falei aqui, às vezes você não determina o que você está sentindo, aquilo é mais forte que você. É um cativeiro, mas nós temos que romper. Jesus levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens, diz Efésios capítulo 4. O que é levar cativo o cativeiro? É levar a prisão embora, certo? Ele vai levar o cativeiro embora. Então o cativeiro pode ser uma cova profunda, fala lá em Salmo, Davi falou, em covas profundas eu estive, de lamaçal, de lodo, mas o Senhor nos tira dessa cova profunda. Você não tem ideia da dimensão espiritual de algumas coisas. Quem puder ler aquele livro da Ana Mendes, Regiões de Cativeiro, tem até em áudio no YouTube, procure aí depois, Regiões de Cativeiro, você vai entender que existem estruturas espirituais que são prisões espirituais que nos mantém cativos nesses lugares. Então nós ficamos presos espiritualmente nesses lugares. Por quê? Como? Talvez por alguma maldição hereditária. Filho não paga pecado de pai. Jesus condenou essas coisas. Maldição hereditária não é o filho pagando o pecado do pai. Maldição hereditária são o que a gente considera como espíritos familiares que percorrem aquela família procurando uma habitação. Então, como eles têm características semelhantes, eles acabam prorrogando aquilo para a próxima geração. Se é um espírito de adultério, ele vai indo de pai para filho. Se é espírito de vício, ele vai indo de pai para filho. Então, tem gerações que não têm. Tem filhos que não têm, porque resistem ao diabo, entendeu? Resistem àquilo ali que ele não nos afeta, mas tem filhos, tem pessoas que são afetadas por aquela situação, até porque são pessoas sensíveis. Você entende? Acabam recebendo aquela carga espiritual. Eu até vou dizer uma coisa para você andar em vitória. Pessoas que têm ansiedade, pessoas que têm depressão, pessoas que têm síndrome do pânico, escutem o que eu vou dizer para você. Porque quando você está com essas coisas, o diabo te desvaloriza e te diz, viu, você é para ser um crente, um filho de Deus posicionado, você está aí, você é fraco. Mentira! São as pessoas mais sensíveis no espírito, que são capazes de sentir a movimentação da dimensão espiritual, são capazes de perceber o peso e o que está se movendo. E essas são as pessoas mais sensíveis, eu aprendi isso. Sabe, onde o diabo quer colocar derrota, porque o diabo é o pai da mentira. E que mentira que é essa? Não é a mentirinha branca, a mentirinha preta. O pai da mentira, a mentira é sobre quem você é, sobre a tua identidade. Porque se Deus é pai, e o que ele faz como pai é firmar a tua identidade, não foi isso que ele fez com Cristo? Quando a pomba veio sobre Jesus, ele falou, tu és meu filho amado em quem me comprazo. A ele ouvi, ele firmou a identidade de Jesus, ele falou, tu és meu filho, ele firmou porque Jesus cresceu na casa de José, aparentemente sendo mal falado, que com quem será que Maria andou? Você entende? José não é pai dele, Jesus firma e diz, tu és meu filho. Outra coisa que ele diz, tu és meu filho amado, você é amado. Então para que você não tenha dúvida que você é amado por mim como teu pai, em quem o meu coração se compraz, ele firma Jesus na identidade de que ele é amado. E o que o diabo quer fazer com você, que está às vezes doente, que está enfermo, que as coisas não estão dando certo, até financeiramente, é dizer que você não é amado. Que amado é o outro lá que está tudo certo na vida dele. É o ímpio que não faz nada de bom e prospera. Que é o pastor que é uma bênção. Não escuta. Deixa eu dizer para você uma coisa que eu aprendi nas minhas próprias dores e feridas. Porque as feridas, amados, elas têm que virarem cicatrizes. Você vai contar a tua vitória quando a tua ferida virar cicatriz. Sabia? E a cicatriz, ela é inevitável no reino de Deus. A ferida é inevitável, mas ela tem que virar cicatriz. Se a ferida vira como é que chama isso, né? Quando a ferida não é curada, né? Chama-se, sei lá, um tumor. Quando a ferida vira isso, meu Deus, você realmente está com um sério problema. Porque você deixou cair para o lado que não deveria. Então a ferida vira uma cicatriz. E a cicatriz, escuta o que eu vou te dizer. A cicatriz é a tua história. Você não vai enxergar porque ela já está meio apagada, mas eu tenho uma cicatriz aqui no meu nariz. O que aconteceu quando eu tinha lá 6, 7 anos de idade, correndo na casa de uma tia minha, eles faziam na volta da arvorezinha, aqueles botavam os tijolinhos enterrados assim de ponta, não é verdade? Fazia aquela coisa bonitinha. E eu correndo, tropecei, caí, dei de nariz naquele tijolo de ponta, pois caiu essa pele aqui, não quebrou, mas caiu toda a pele e apareceu o branco do meu nariz. Como eu estava numa casa de praia de um tio meu, não tinha como levar no médico, era um domingo. Eu sei que ele fez o seguinte, meu tio, não era médico,
Era metido. Naquela época a gente curava as coisas em casa, né? Botava um sal, né? Umas coisas doidas. Quando eu era pequeno, você lembra? Caía de cabeça no chão, levantava um galo. O que a mãe fazia? Pegava uma faca. Lembra disso? Pegava a faca, apertava a cabeça do menino até o galo baixar. Já vi a mãe pegar uma faca, já ficava bem preocupado, você entende? Já estava doendo. Lembra disso? Não. Já estava doendo aquele negócio. A mãe pegava a faca e dizia, meu Deus, doía muito mais. O metiolate doía muito mais que a ferida. É ou não é verdade? Aí meu tio, sabe o que ele fez? Não levei ponto nenhum. Ele limpou e botou um esparadrapo aqui. E disse, não pode tirar agora. Aí botou aquele esparadrapo no meu nariz e eu fiquei com aquilo ali. Resumindo, quando eu fui no médico, o médico falou, nem tira, tá tão bem, né, colocado isso aí que nós não vamos nem tirar, porque agora já passou o prazo de fazer. E aí não deixou eu tirar. Quando eu tirei, ficou a cicatriz no meu nariz. Pois aquela cicatriz no meu nariz era a minha história para onde eu ia. O que é isso no teu nariz? O que aconteceu? Aí eu contava. Acontece o seguinte, eu tava lá correndo com meus primos e caí, e batia no tijolo e caiu a minha pele aqui. As pessoas ficavam falando, que isso, meu Deus, coitadinho, e tu não chorou? Nem chorei, mentira, né? Nem chorei, né? E essa era a minha história de vitória. Mas isso era a minha história de vitória para uma criança de 5, 6, 7 anos, até os meus, né? E isso durou, para mim essa história foi tão violenta que durou, até hoje, se me perguntar quem não tem no teu nariz, né? Mas não aparece mais hoje muito, mas foi uma cicatriz que me durou anos. Escuta que eu vou te dizer. Jesus, quando entra na sala dos discípulos, ele está glorificado. Mas o que ele mostra para os discípulos é a cicatriz. Quando Tomé disse, se eu botar o dedo no lado dele, eu sei que é ele. Qualquer outra coisa não vai mostrar para mim que ele é o Cristo. Porque eu vi ele ser furado naquela cruz, não é possível que ele esteja vivo. E Jesus, quando vem, diz, Tomé, põe a tua mão na minha cicatriz. Não é na minha ferida, não. É na minha cicatriz, não dói mais, pode botar a tua mão aqui. E essa identidade de Jesus, até no céu, vamos chegar lá, Jesus vai estar com as cicatrizes dele. Ei, eu não sei se eu e você não vão carregar algumas também. Algumas cicatrizes. E por muitas vezes, o que me consolou nas minhas tribulações foram as perdas das outras pessoas, sabia? Como assim, pastor? Não pode dizer uma coisa? Não, digo. Quando eu digo assim, eu perdi tal coisa, a pessoa diz, depois eu perdi 2. Eu falei, misericórdia. Como que eu vou estar reclamando? Olha esta pessoa. Aí, por isso que Jó foi curado e recebeu em dobro, quando ele começou a orar pelos seus amigos. Porque Jó, de tudo que passou, não morreu. Mas os amigos de Jó, Deus falou, se tu não orar por eles agora, eu vou matar os 3. Quer dizer que Jó passou toda a tribulação dele, mas não foi para a morte. Os amigos não passaram a tribulação, mas em um dia eles iam morrer. E Jó teve que parar toda a tribulação dele para dizer, vou orar por esses caras. Porque eu amo eles. Eles erraram comigo, mas eles vão morrer. Tem pessoas, meus amados, que estão à beira da morte. Eu tô na tribulação. Mas o cara está na morte. Você entendeu? Vamos pegar um exemplo aqui de uma ansiedade. Eu estou ansioso pelas coisas que vão acontecer que eu não tenho controle. Mas tem pessoas que já perderam tudo. Você entende? Então é justo. Eu estou deprimido por coisas que eu perdi. Mas tem pessoas que perderam muito mais do que eu. Quando eu comecei a olhar para isso, eu comecei a encontrar uma outra palavra na minha vida, chamada gratidão. Não, tudo bem, você vai dizer, sim, glória a Deus, a gratidão é importante. Antes eu te conhecia de ouvir falar. Todas essas palavrinhas de crente, tudo que está na Bíblia, a gente conhece muito bem. Agora, quando você sabe que aquilo ali, você passou aquilo ali, sabe, amados? Um prato de comida. Às vezes eu dizia para Deus, Deus, eu oro pela comida, mas eu oro como quem tem. Eu não oro como quem não tem. Sabe? Até o dia que Deus tratou isso comigo. Sabe? De ser abençoado, de receber, de ganhar. Sabe? É diferente. Talvez alguns não entendem isso. O que é realmente perder. Então sofrem porque podem perder. Quer dizer, o filho está na droga, mas o filho não morreu. Mas já está sofrendo porque está perdendo aquele filho. Meu amado, você não perdeu. Filho perdido é filho morto. Isso é filho perdido.
morto no inferno, que eu digo, porque deixa eu dizer para você uma coisa. Filho que morreu e está no céu, você tem 2 motivos para ir para o céu agora. Jesus e encontrar aqueles que foram para lá. Eu estava lendo esses dias uma coisa interessante que é de se meditar. Tem 2 tipos de pessoas na eternidade. Porque a Bíblia diz que haverá um novo céu, uma nova terra. E que aqui Deus vai trazer o trono dele para cá, e será como o sol que ilumina. Não haverá sol, a Bíblia diz lá em Apocalipse 22, 23, 21, 22. Não haverá sol. Ele é o nosso sol. Sabe? Então ele vai trazer para cá o tabernáculo da adoração, que é a Nova Jerusalém. E haverão seres humanos aqui. E esses seres humanos vão casar, vão ter filhos. A Bíblia diz que vão viver o milênio, vão botar a mão na toca da serpente do escorpião. Está lá em Apocalipse 20, no final lá, 21, 22, da Nova Jerusalém, fala do milênio. Escuta, mas haverão aquelas pessoas que vão ter morrido em Cristo. Essas pessoas que vão estar nas regiões celestiais, elas vão governar com Cristo. Elas vão, a partir da dimensão espiritual, olha que interessante, isso é coisa de se meditar, né? E ver mais um motivo aqui para não querer perder a bênção da salvação. Essas pessoas que vão estar na região celestial, que já vão ter morrido em Cristo, que vão no arrebatamento, tem pessoas que vão passar a tribulação e vão estar na terra, mas tem pessoas que vão ser arrebatadas e vão voltar para reinar com Cristo. Essas pessoas vão estar a partir da dimensão espiritual, e essa Bíblia diz que são como anjos, não casam e não se dão em casamento. Essas pessoas que estão aqui na terra, elas vão se casar, vão ter filhos, vão continuar vivendo por 1000 anos. Então escuta o que eu estou dizendo para você. Eu e você que estamos vivendo agora, quando nós morrermos, ou nós formos arrebatados, nós vamos ficar na dimensão espiritual. Nós não vamos casar e ter casamento, nós não vamos ter filho. Nós vamos governar com Cristo Jesus. Então eu vou ser chefe de um exército, você vai ser chefe de um grupo lá, alguns vão estar no coral celestial, outros vão estar governando com Cristo. E aqui na terra vai ter seres humanos que passaram pela tribulação, vão viver o milênio e vão estar tendo filhos, vão estar tendo a sua vida. E eu e você vão estar na dimensão espiritual, como príncipes de Deus. Tu acha que eu vou perder esse negócio, amado? Tu acha que eu vou perder esse evento por causa de um pecado, por causa de um desvio de função minha aqui nessa terra, porque eu vou resolver curtir a minha vida aí, porque eu estou preocupado com o ímpio, porque eu estou doente, porque eu estou enfermo, porque eu estou... Não vou perder essa bênção. Eu não vou perder esse evento. Governar com Cristo, para mim, é melhor do que passar pela tribulação e ficar aqui na terra para ter filho, para casar, para ser ser humano. Entendeu? Eu quero ser o ser humano no céu. Tem lógica isso que eu estou falando? Está lá em Apocalipse. Os que venceram a tribulação, certo? Quando Jesus volta e governa por 1000 anos, vai governar o que se não tiver ser humano? Vão ter os dele, tanto que depois dos 1000 anos, a Bíblia diz que Satanás será solto novamente, vai reunir os seus e vão lutar contra os escolhidos do Senhor. Quem é que vai estar nessa luta? Quem é que vai estar com a espadinha lá e o cavalo branco? Eu! Você! Como assim? Sim, Jesus com os seus vai lutar contra Satanás com os seus. Quem que você acha que vai estar nessa luta? Quem acha que vai estar vestido todo com a armadura espiritual? Porque eu já vou ter sido arrebatado, já vou ter morrido nessa época. Você acha que eu vou perder esses eventos? Você acha que o diabo, o pai da mentira, vai mentir pra mim? Que não tem jeito a minha vida, que não tem, mas nem que eu termine meus dias aposentado. Eu não largo de Jesus, sabe? Não vou perder. Se eu não perdi o problema, eu vou perder a glória que há de vir. Por isso que a Bíblia diz, agora você entende o quê? Homens de cicatrizes, mulheres de cicatrizes. E outra coisa que se você que pensa até já pensou em suicídio, já pensou em morte, eu estava lendo, eu peguei isso domingo de manhã, você pode depois entrar na minha página lá, AP Leandro Monks lá, aqui do Face mesmo, e tá lá minha palavra, que eu preguei sobre por que nós temos que passar pela morte. Por que Deus nos confronta com a morte? Davi falou, ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, por que você tem que perder um familiar teu? Por que a morte tem que vir na tua cara? Porque Jesus, antes de subir, ele desceu até o inferno e pegou as chaves da morte do inferno. Não tem jeito, meu amado. Se você quer subir, quanto mais você quer subir, a morte tem que se sujeitar a você. A morte vai ter que aprender que aí tem um filho de Deus que não se entrega.
Eu tenho estado muito com o hino, essa parte do hino na minha cabeça, não sei porquê. Acho que eu tô achando que é um louvor, né? Que é aquela parte do hino do Brasil que diz, né? Verás que um filho teu não foge à luta. Isso era para ser um louvor nosso, não o hino nacional, né? Isso está na minha cabeça. Eu digo, isso tem que ser um louvor. Verás, Senhor, que um filho teu não foge à luta, né? Nem teme quem te adora a própria morte. É o hino do nosso país, mas isso dá um belo de um louvor, não é? Eu vou fugir na luta? Não, eu sei que a luta, mas eu faço... Sabe como é que eu estou enfrentando minhas lutas agora? Por sistema de comparação. Cuida da estratégia aqui. Sistema de comparação. É o seguinte, ó. Eu pego o que eu já passei de pior e comparo com o que está acontecendo agora. Aí eu digo, fichinha, eu estou fazendo assim nesse momento para vencer aí essa tribulação, essa quarentena. Eu olho, a situação está difícil, está caótica. E eu digo assim, o que eu já passei de pior na minha vida? Foi aquela situação que eu confrontei a morte. Eu falei, quê? Isso aí não é nada perto do que eu já passei no passado. Que eu já passei aquele dia, ou que eu estou passando hoje, e aquilo passa... Sabe quando você compara? Davi comparou, você tinha um exército, comparou Golias com eles, comparava Golias com eles. Então ninguém queria confrontar Golias. Mas Davi comparou Golias com Deus. Acabou o problema de Davi. Ele falou, quem é esse aí? Esse circunciso filisteu. Eu vou em nome do Senhor dos Exércitos contra ele. Então quando Davi compara Golias com Deus, ficou fácil a batalha. Mas quando o exército inteiro compara Golias com eles mesmos, porque cuida só como o diabo ele é mentiroso. Qual é a estratégia do diabo? Quando foi no tempo de Davi e Golias, né? Ele pensou assim, ó, cuida só. Os filisteus não tinham força contra o povo de Israel. O povo de Israel veio matando todo mundo na terra do deserto, desde que saiu do Egito. Então, Israel era uma máquina de guerra. Os filisteus disseram, se nós for contra ele campo a campo, mano a mano, vai acontecer o quê? Vai acontecer que nós vamos perder essa batalha. Mas nós temos um cara grande. Nós temos um problema gigante para apresentar para Israel. Então eles jogam o problema, que é Golias, e dizem, esse problema contra um de vocês. E aí o pessoal olhava e dizia, não, eu não tenho chance. Esse problema contra mim não tem chance. Ao invés do exército todo avançar e rebentar com tudo, eles pararam num problema grande. Você entende? Porque não tinha contra eles. É matemática da cruz, desaquece. Não tem, entendesse? O diabo não tem contra o exército de Deus vivo. Ele não tem, as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Então, contra a comunhão, contra a igreja, contra você que tem um pastor que ora por ti, né? ou uma igreja que está orando por ti, você que está congregando, você que está em comunhão, você que está lendo a Bíblia. Ele não tem. Então o que ele te faz? Ele te apresenta um problema grande e te compara com ele. Você diz, não, esse eu não tenho como vencer, esse é o fim. Então o que Davi faz? Aí Davi usa então a estratégia que o exército inteiro não usou, porque não tinha comunhão com Deus. Davi diz, não você, Golias, contra mim, mas você contra o meu Deus. Agora eu quero ver o que você vai fazer. Né? E Davi então age dessa maneira, sabe? Então se você comparar os teus problemas com o Deus de Israel, você vai ver que ele é o Todo-Poderoso, com Jesus, o nosso mestre amado. Então deixa eu falar para você, né? A Torre de Babel, aqui de Gênesis 11, né? Que hoje Deus ele fez a gente espirrar para tudo quanto é lado. Hoje eu estou vendo que Deus, né? Às vezes eu profetizo no nome da pessoa, mas tem vezes que Deus ele vai soltando, a palavra é uma profecia, né? A Torre de Babel, o povo queria se proteger de Deus. O que acontece? Deixa eu falar para você. Quando o povo de Israel, o povo lá do primitivo, resolveu construir a torre, eles queriam se proteger de um dilúvio. Agora, escuta só. Quando Deus desce para ver, no capítulo 11 de Gênesis, Deus olhou e disse assim, esse povo é um só. Lá no versículo, eu estou lendo aqui, no versículo 6. E todos têm a mesma linguagem. Isso é apenas o começo. Agora não haverá mais limite, mais restrição para tudo que eles intentam fazer. Escuta o que eu vou dizer para você. O pessoal era ímpio. Era ímpio, mas estava unido. Tinha um só coração. Tinha uma só fé. Tinha um só propósito. E o próprio Deus desceu e disse, nós não temos mais como segurar esse povo. Finalmente eles são um.
Porque foi finalmente, você lembra que há pouco tempo atrás, Deus tinha destruído toda a humanidade porque eles eram tudo dividido. Olha que agora que eu vou puxar para o hoje. Eles estavam tudo dividido de coração, cada um pensando do jeito, cada um falando uma coisa, a maldade entrou, cada um cheio de direitos, né? Por isso que a Bíblia diz que os dias de hoje são como os dias de Noé, dias em que cada um faz o que quer, ninguém anda no mesmo caminho, cada um tem, não, eu faço do meu jeito, eu tenho a minha cabeça, você não consegue falar com o jovem não consegue falar com você não consegue falar com alguém de esquerda, alguém de direita não te ouve, alguém é de centro, ninguém está batendo com ninguém. Dias de Noé, Deus destrói. Depois que Deus destruiu, porque não havia unidade, o povo se une. Porque a adversidade junta as pessoas. Por isso que Deus está mandando pandemia, escuta, para que você entenda que a coisa é para unir, a coisa é para agregar, a coisa não é para dividir, para acabar. A coisa é para unir. Aí Deus manda dilúvio. Quando o povo se forma, ainda que ímpio, se forma unido. Só que eles estão unidos fora do propósito de Deus, que é isso que o ímpio faz. Se une para edificar coisas fora do propósito de Deus. Por isso que você tem que ter cuidado, não vai edificar coisas que não estão no propósito. E Deus, quando desce, então, o que ele diz? Deus, quando desce, ele diz, vou ter que confundir a língua desse povo. Só tem uma maneira desse povo não fazer o que quer. Se cada um falar uma coisa, tá entendendo o que está acontecendo no Brasil? Se cada um pender para um lado, se dentro de uma mesma casa o pai fala uma língua, a mãe fala outra, o filho fala uma língua, cada um torce por uma pessoa, cada um quer um sistema de governo, cada um concorda, outro não concorda, cada um... Mas cansei, amado, de lá em casa, na minha casa, eu falar uma coisa e a turma vazar, cada um para um quarto. Não, eu concordo com o que está acontecendo, não, eu não concordo. Ó, tô saindo. Não quero entrar em ponto polêmico, não quero falar sobre isso, eu não concordo contigo. E ficar sozinho. Você diz, meu Deus, que isso? Deus confundiu as línguas. Né? Então, o que está acontecendo? Quando na Torre de Babel, escuta só, para a gente começar a concluir. Na Torre de Babel, Deus confunde as línguas. Na descida do Espírito Santo, eles falam uma língua que todos entendem. Línguas estranhas. É ou não é verdade? O que Deus havia feito na Torre de Babel é porque o intento era ímpio. Quando o intento é mau, Deus confunde línguas. Quando o intento é bom, Deus une as línguas. Então o que Deus está fazendo nesse período? Né? O povo estava... Eu estava pensando hoje, ó, vê se você tem que refletir comigo as coisas aqui. Eu estava pensando hoje assim, o povo que dizia que não tinha tempo para nada, que 24 horas do dia não era suficiente para fazer tudo que tinha que fazer, agora não sabe o que vai fazer. Estou em casa, não sei o que eu vou fazer. O que eu faço fim de semana? Eu não tenho para onde ir. A igreja está fechada, eu não tenho o que fazer. Quer dizer que o dia de 24 horas está tão... Eu tenho lá, tem pessoas que têm adolescentes que estão dormindo até as 3 horas da tarde. Porque não tem o que fazer, não tem o que fazer. As escolas estão fechadas. Eu estou em home office. Porque mesmo o home office te diminui o tempo de deslocamento. Tá? E quando chega fim de semana que você quer tomar um sol, que você queria pegar uma praia, né? Tô louco para pegar uma praia. Tem alguma praia que já abriu, não? já abriu alguma praia aí pra gente poder, meu Deus do céu, né? Mas vamos lá, porque aqui tá um frio, no sul aqui o frio tá grande, né? Estamos aqui, estamos na benção, né? Mas vê se você entende. Lá na descida do Espírito Santo em Pentecostes, Deus une as línguas. Então quando os discípulos falam, haviam ali 100 nações. De toda a parte do mundo eles entenderam a mesma língua. Babel dividiu, porque eles queriam se proteger de Deus. Quando o Espírito Santo vem, que é o Consolador, que as pessoas vão descansar em Deus, vão ser ensinadas pelo Espírito, vão poder amar Deus, e se tiver alguma dúvida, perguntar para o Espírito Santo, Deus une as línguas novamente. Isso é tremendo. Isso é tremendo. Então, aí você olha para a igreja primitiva, está lá em Atos capítulo 2, eles tinham tudo em comum. Eles tinham um só coração. Eles se reuniam de casa em casa, no partir do pão e na comunhão. Não é assim que diz lá na igreja primitiva? Meu Deus do céu. Quer dizer, a unidade voltou. Uma só língua. A Bíblia diz que eles tinham o mesmo coração e o mesmo pensamento. Você está encontrando isso hoje na igreja? Mas não está encontrando mesmo. Porque hoje cada um pensa de um jeito na igreja. Você fala algo, é capaz de gente ir embora da igreja. Porque se não pensa igual a mim, tô fora, né? Não.
Não. A nossa concordância não é que a gente tenha que pensar a mesma coisa politicamente, a mesma coisa, mas cada um torce para um time, cada um gosta de uma cor. A nossa unidade está em que os princípios de Deus são irremovíveis. Você entende? Então eu posso conversar sim sobre política contigo, tu é de esquerda, eu sou de direita. Porém, nós vamos conversar o quê? O que Deus determinou? O que Deus fala sobre esse assunto? Deus é a favor do aborto? Deus é quem levanta as autoridades? Eu tenho que me sujeitar à autoridade? Convém que eu fale e murmure? Eu tenho que pegar o princípio. Se eu ando no princípio e você anda no princípio, nós vamos ter um só coração, nós vamos acabar em concordância, não com quem é que eu seja, quem é que eu quero que seja o meu político preferido, quem é que eu quero que eu seja o meu time ou a minha cor predileta, mas que aquilo que nós estamos vivendo, se está no controle na mão de Deus, porque Deus é o Todo-Poderoso, tá bem, vai me fazer bem, ou para eu ficar orando por aquela situação, ou para eu ficar desfrutando. Então eu estou vendo que alguns estão desfrutando, é o governo que eu gosto. Outros estão orando, isso queima, né? Mas o que Deus determina, né? Que nós não vemos amaldiçoar, que nós não vemos a praguejar, não vemos a falar mal, não vemos nos portar mal. Então isso é o que determina um só coração. Você entende? E a comunhão e o partir do pão, sim, de pessoas que conseguem sentar junto. Se Jesus sentou na mesa com Judas e honrou Judas, como honrou Judas? Primeiro, ele lava os pés de Judas na entrada. Ninguém queria lavar o pé de ninguém, ele foi lá, lavou, ele não pulou. Vou pular Judas, que esse eu não gosto. Esse vai me trair. Lavou os pés de Judas. Segundo ponto, ele pega e molha a mão no prato com Judas, molha o pão na mesma hora do prato com Judas. Isso é uma conotação para quem quer honrar alguém. Molhar a mão no mesmo prato significa eu comungo com você do mesmo prato. Olha o que ele faz com Judas. Depois ele alerta Judas. Alguém que está aqui essa noite vai me trair. Ele alerta Judas. Judas pode dizer, então não vou mais. Você entende? Tenho certeza que se acontecesse com você, você dizer, acabou, já, meu plano, já não vou mais. Eu não quero fazer isso. Mas Judas foi, você entende? E depois quando Judas beija ele chama Judas de amigo e Judas está com Satanás dentro dele. Porque na Santa Ceia diz que Satanás entrou em Judas. Então Satanás está dentro dele. E ele chama amigo, porque amigo para Jesus é aquele que ajuda você a completar o plano de Deus na tua vida. Amigo é aquele que ajuda você a chegar ao final. A Pedro ele disse, tu és pedra de tropeço para mim, mas Judas ele fala, tu és meu amigo. Né? Agora com certeza, ele não queria que Judas... Você vai dizer, mas estava destinado, alguém tinha que trair Jesus, tudo bem. Mas Pedro também negou e se arrependeu. Judas podia ter traído e se arrependido. Né? Mas não teve coração para isso. Acabou se suicidando. Então eu quero dizer para você que a depressão, que a ansiedade, que o pensamento de suicídio, eu estava dizendo que eu preguei sobre isso no domingo, né, que Paulo, lá em 2 Coríntios capítulo 1, versículo 13 em diante, ele diz, passamos uma tribulação tão grande na Ásia, que foi maior do que podíamos suportar, muito embora Paulo falou que não havia tribulação maior do que se pudesse suportar, e ele mesmo disse que essa foi mais do que ele podia suportar, e que nesse dia, nesse tempo, nós desdenhamos, nós desfalecemos da vida. Olha que Paulo diz, ele disse, eu queria morrer nesse dia. E eu fui lá pesquisar então que dia foi esse. Na Ásia foi quando Paulo foi resistido pelos judeus na pregação do evangelho e foi apedrejado e morreu. A Bíblia diz que ele estava como morto, e depois levantou, mas ele foi dado como morto, levado para fora da cidade e jogado lá. E eu até creio que ele morreu. Por quê? Porque depois ele diz lá que tinha um homem que foi até o terceiro céu, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, mas viu coisas inefáveis. Quem é que consegue ir ao terceiro céu, senão aquele que morre ou é arrebatado em espírito? Paulo, ele disse, desfaleceu da vida. Ele disse, não dá mais, Senhor. E tem pessoas, amados, tem vezes que eu já pensei, Jeremias já pensou, Jonas pediu a morte para si, Elias pediu a morte para si. Então eu estava dizendo para você que é uma pessoa sensível, você que é uma pessoa que tem o chamado, você vai passar por situações de ansiedade, de depressão, de pensamentos de desfalecer da vida, de que coisas que talvez você diga, isso é mais do que eu posso suportar, mas eu quero dizer para você que não perca a visão de que você não é derrotado por isso. Você está criando, Deus está abrindo feridas para que hajam cicatrizes.
cicatrizes que vão deixar você dizendo assim, olha, eu venci a ansiedade e quero compartilhar, eu venci a depressão e quero compartilhar, e alguns vão dizer, eu venci a depressão, mas eu tenho que estar me cuidando, porque tem situações na minha vida que são de estresse extremo e eu tenho que estar me cuidando. Por quê? Porque a cicatriz, ela primeiro fecha na superfície, mas às vezes lá dentro ela ainda está cicatrizando. Lembra? Não é assim a cesárea? Tem gente que faz a cesárea, aí tô bem porque já olha, já tá. E quando vem, infecciona de dentro para fora. Então tem coisas, meu amado, que um cicatrizado não vai fazer mais. Talvez tenha movimentos que você, como um cicatrizado, não vai mais fazer. Jesus agora estava passando pela parede, não entrava mais pela porta. Ele era um cicatrizado. Então agora ele não entrava mais pela porta, ele passava pela parede. Tem coisas que quando as pessoas vierem falar para você, você vai dizer assim, eu não quero falar sobre esse assunto. Ah, mas porque tu viu na igreja, porque tu viu o pastor, eu disse, por favor, não fala mais comigo sobre esse assunto, porque eu já tive uma grande ferida por causa disso, hoje eu tenho uma cicatriz. Deixa esses assuntos de lado, isso não edifica. A pessoa cicatrizada, ela não se mete mais em confusão. A pessoa cicatrizada, amado, ela sabe o limite das coisas. Ela sabe entrar pela parede. Ela não entra mais pela porta para se incomodar. Ela não é aquela pessoa que diz, se tem uma confusão eu entro, eu sou 880, eu dou um boi para não entrar e 2 bois, como é que é? Dou um boi para não entrar, 2 bois para não sair. A pessoa cicatrizada, ela não opera mais assim. A pessoa cicatrizada, ela diz, amém, Deus te abençoe. Não. Vamos lá, vamos conversar com fulano, vamos tirar satisfação. Falou, vai você lá, eu já me encrenquei com esse negócio. Agora, glória a Deus, eu consegui que me esquecessem, eu estou bem, estou na bênção, entendeu? E é uma pessoa o quê? Prudente, sabe por quê? Porque ela tem o quê? Paciência. E quando ela entra em outra tribulação, ela diz, Senhor, glória a Deus. Né? Eu sempre disse assim para Deus no meio da tribulação, Senhor, eu já estou na metade do mato, a outra metade é mais fácil para sair. Né? Agora você está na metade do deserto, você volta para o começo, para passar tudo de novo. Então eu digo, Senhor, a obra que tu começou completa em mim. Aquilo que tu começou a tratar comigo, Senhor, agora que eu já entrei nesse negócio, vamos até o fim. Trata comigo, eu não quero voltar mais nesse ciclo na minha vida. E uma das coisas que mais Deus tratou comigo com relação à religiosidade também e ao pecado, foi não ter medo de pecar na presença de Deus. Sabe quando o filho quebra um copo e ele tem medo do pai? Então sabe o que o filho faz quando ele tem medo do que o pai pegue ele ou a mãe, quando ele faz uma coisa errada? Sabe o que ele faz? Ele esconde. Ele pega o vidro, ele joga fora, ele bota justamente aonde? Na lata de lixo onde a mãe vai abrir. Não tem escapatória, né? Os pais sempre descobrem, mas você diz, filho, por que tu não me contou? Ele diz, tive medo. Ele não fala, a criança não sabe falar assim, né? Mas sabe por que ele não contou? Porque ele tem medo. E uma das vitórias que eu aprendi sobre o pecado, amado, sobre a iniquidade na nossa vida, é quando você perde o medo. Por isso que Jesus falou, não vos dei espírito de medo, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Então hoje, se eu quebro um copo, entre aspas, eu mostro pro papai. Eu digo, papai, acabei de quebrar um copo. Mas olha, amado, não é hipocrisia, mas eu peco na hora, pois na hora já estou orando, pedindo perdão. Mãe, nem deu tempo de se arrepender. Falei, eu não sei, se eu quebrei o copo, eu vou entregar o copo pro papai. Ele que me julgue e faça comigo o que ele tem que fazer, porque eu sei que no Senhor eu vou encontrar as misericórdias. Mas o inimigo, ele quer que você esconda. O inimigo quer que você tenha medo do papai. O inimigo quer que você fuja e que você diga, eu não sou digno. Olha o que eu fiz, eu quebrei, eu estraguei. O que meu pai mais gosta, eu me lembro que vou contar uma travessura para você. Eu me lembro que logo que eu e meu irmão se convertemos, né? A gente estava sempre na igreja, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada nas vigílias. E meu pai ficava doido. E o meu pai, ele fazia todo ano o Réveillon na casa, convidava os parentes e aí naquela época não tinha celular para filmar, então tinha um tio meu que tinha filmadora, daquelas, só poucas pessoas tinham, né? E ele filmava todos aqueles Réveillon, meu pai gravou numa fita, e todo ano ele completava aquelas fitas duravam, fita cassete, né? Fita de vídeo, durava aí 6 horas no máximo, né? Mas ele vinha gravando todos os anos. Pois aconteceu, olha o que aconteceu. Aconteceu que tinha um evento na igreja e faltou fita.
E nós fomos em casa buscar uma fita e achamos que aquela fita era uma fita virgem. Era uma fita que não tinha nada, não ia pegar a fita dele. Aí pegamos a tal da fita e gravamos um evento da igreja. Chegou um dia ele disse assim, eu quero assistir a meus Réveillon que eu faço. Aquilo era a glória dele, né? E a festinha caseira. E eu e o meu irmão, nós por um tempo nós era ímpio, então nós fazia também a festa junto, e dançava, e fazia a música do mundo. Ali estava nosso dossiê todo ali, né? Entregava o jogo. Mas era coisa assim pequena, né? Coisa familiar. Pois não é que nós gravamos naquela fita. Mas aí o dia que nós descobrimos que era aquela fita, nós dizíamos, meu Deus do céu, e agora? Mas vamos ficar bem quieto, pode ser que ele esqueça da fita, né? E que nada, não esqueceu nada um dia, ele disse, cadê minha fita? E procura na casa, procura ali, e no chão, cadê a fita? E nós tínhamos duas opções, ou contar para ele que a fita, e saber que aquilo ia ser o fim do mundo, né? Para nós e para ele, pois a gente teve que contar, ao invés de mentir, nós dissemos, olha, o negócio é o seguinte, sem querer, nós gravamos em cima da fita e logo com o quê? Com a igreja. Meu Jesus. Olha, acho que o trauma foi tão grande, né, para ele que ele não teve coragem de brigar. Deu umas bravejadas lá, mas nós se fizemos de manso e deixamos ele dar as bravejadas. Daqui a pouco, mas ele ficou dias para assimilar, porque realmente, né, ele perdeu um arquivo muito importante que fazia parte da vida dele, daquilo que ele gostava de fazer. Mas Deus já apagou isso. E isso que o diabo quer fazer com você. Você tenha medo e que você protele o teu confessar de pecado. Diga para Deus, Senhor, eu tenho ansiedade, eu estou em depressão, Senhor. Eu vou entrar em depressão na tua presença, diante dos teus olhos, e é tu que vai me livrar disso, é tu que eu vou sair, não vou ficar com medo, né? Aquele cântico que tem, né? Já não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Amado, segredinho para você nessa noite. O medo é a grande arma do inimigo para me travar em qualquer circunstância. Sabe? Até no pecado a gente tem medo, porque a gente aprende isso numa sociedade caída, que a gente vai sofrer o dano, e com Deus posso sofrer, mas eu vou sofrer a misericórdia dele. Escuta o que eu vou te dizer. Davi estava na lei, Davi adulterou e matou. O que a lei dizia para quem adulterasse? Tinha que ser apedrejado. O que a lei dizia para quem matasse? Tinha que ser morto. E Deus falou o que para Davi? Na lei, tu estás perdoado, não morrerás, mas o filho que te nascer vai morrer. Então o que Deus faz? Deus executa o juízo, mas de outra forma, com misericórdia, porque Davi não teve medo de Deus, ele confessou. Você está entendendo? Ele confessou, ele disse, Deus, eu pequei contra ti. E Davi foi apedrejado, pastor, ele não foi na lei. Mas lembra de um dia que ele sai da cidade porque Absalão, filho dele, toma o trono e Davi sai da cidade a cavalo e um homem chamado Simei começa a amaldiçoar Davi e joga pedras em Davi. Sabia? Está lá na Bíblia. Ele joga pedras em Davi e os homens de Davi, os valentes, já vieram para matar Simei, né? E Davi falou, não mate. Não mate porque é da parte do Senhor que ele está fazendo isso. Olha só, aquele que é ofendido não se ofende. E não ofende os outros. Homem de Deus. Deus está tornando você essa pessoa. Sabe? E Davi disse, não mate, não deixa ele. Porque é da parte do Senhor. Vá que o Senhor esteja tratando comigo. E então Deus teve que cumprir. Ó, escuta o que eu estou te dizendo. Davi não foi apedrejado, mas a lei mandava. Então, de alguma forma, Deus tratou de Davi ser... Imagina se Davi fosse arrogante e dizer assim, ninguém vai me apedrejar aqui, porque eu não mereço, porque eu sou um homem de Deus, porque eu sou filho de Deus. E Deus falou, ei Davi, estou pagando uma continha tua que ficou para trás, mas estou sendo misericordioso. Se tu não aceitar agora, a conta vai ter que vir na íntegra para ti. Quantas coisas Deus está sendo leve conosco, amado, e o orgulho está lá. Não, isso não pode acontecer comigo, eu não mereço, eu não sei, amado. Deixa Deus tratar comigo como Ele tem que tratar. Não atrapalhe meu deserto. Né? Não atrapalhe meu deserto. Deixa eu passar, porque eu sei que na mão do Senhor eu estou passando com leveza, eu estou passando com paz. Você está me entendendo? Então entenda isso. Não seja alguém que levanta uma torre de Babel para se proteger de Deus. Não preciso dar jeito nenhum, dar jeito no meu dinheiro, dar jeito nisso, dar jeito naquilo, me preocupar. Até como eu vou vencer? Se eu tenho que entrar em depressão, eu vou entrar com Cristo. E vou sair dela com Cristo no tempo certo,
Deus vai me dar vitória. Basta que eu não desista e eu passe com paciência. O deserto demorou 40 anos ali porque eles não creram. Talvez um dia eu não crie na minha vida, meu deserto aumentou, mas a promessa era para um tempo determinado. Depois vem a terra prometida. Não morra no deserto. Você está entendendo? Então se você se deprime, deprime com Cristo. E se você vai ser curado da depressão, vai ser com Cristo. Entendeu? Jacó lutou com Deus, foi ferido na coxa e mancou a vida inteira. Tem coisas que vão me deixar manco. Exatamente. Tem coisas que vão me deixar manco. Tem coisas que eu vou perder na minha vida que nunca mais eu vou recuperar. E não vou, nem por isso eu vou ser um coitadinho. Não, eu vou ser uma pessoa de cicatriz. Quando você olhar para as minhas cicatrizes, você diz, ó, que homem de Deus. E quando eu olhar para as suas, eu vou dizer, não importa o seu cargo, o seu título, se você tem posição na igreja, não importa. O que vai importar, eu venci com Cristo. Eu também tenho cicatrizes. Tem gente com mais cicatrizes do que grandes líderes da igreja, sabe? Não dê bola para isso. Título, ele só traz mais peso para quem o tem. Título só traz mais responsabilidade para quem o tem. Até o apóstolo Paulo diz, não queiram muitos de vós serem mestres, porque mais juízo terá sobre eles. Meu Deus do céu. Tem gente que acha bonito, é isso, mas mais juízo vão ter sobre eles. Então essa noite, eu creio que Deus quer trazer alívio para as tuas feridas. Sabe quando a ferida está ali ainda e se coloca um bálsamo, um óleo sobre ela e ela está ali ainda, né? Está ali ainda. Tem feridas minhas que estão aqui ainda, né? Estou caminhando com elas, né? Tem outras que já estão cicatrizando, outras que já são cicatrizes, né? E vamos caminhando, amados. Vamos chegar nesse final aí, né? Vamos virar mais um ano, vamos virar 10 anos, né? E nós vamos caminhando com Cristo. Só não vamos perder o grande evento final, a premiação dos filhos que venceram. Outra coisa, alguns são mártires. Deus está levantando alguns que, pelo tamanho do sofrimento, vão ficar na ala dos mártires lá no céu. Está lá em Apocalipse. Os que morreram com dores, pelo sangue de Jesus venceram e chegaram até o fim com dores. Glória a Deus por isso, em nome de Jesus. Você vai buscar a tua cura. Mas se também, meu amado, você tiver que enfrentar isso, né, até o final você vai enfrentar. Tem gente que é diabético, todo dia tem que tirar o sanguezinho, medir o açúcar, tomar insulina, tá amarrado em nome de Jesus. Mas se tiver que fazer assim, faça assim, cuide-se, porque depois o cara não se cuida, o que acontece? Perde a visão, perde um membro do corpo, porque eu não me cuidei, porque achei que Jesus ia me curar. Amém, ele cura, sara, mas ele está com cada um tratando dessa forma, certo? Então, aproveite a sua vida com Deus, não coloque Deus na parede. Ele às vezes está sendo misericordioso conosco e a gente não está percebendo, né? Deixa tirar em pedra. Diga assim, Deus sabe, na hora certa vai acontecer o que tem que acontecer. Não vai vir da minha mão o juízo. O que aconteceu com esse cara chamado Simei? Quando Davi foi morrer, ele chamou Salomão. Tu sabe o que Simei fez comigo, né? Simei, ele me apedrejou. Trata com ele conforme tem que fazer, mas da minha mão eu não vou matar ele, porque foi tratamento de Deus na minha vida. Mas não deixa esse homem impune não, porque ele me ofendeu, ele não foi um homem de honra. E Salomão chegou para Simei e disse, Simei, você atirou pedras em meu pai. Eu vou fazer o seguinte, você vai ficar na cidade lá e você não sai de lá. O dia que tu sair de lá, eu te mato. Foi bem assim, mano. E Simei, o que aconteceu com Simei? Chegou um dia que ele saiu, foi atrás dos escravos fugidos. Salomão mandou chamar ele e mandou matar ele. Ele falou, eu te dei a palavra, eu fui misericordioso contigo, mas mostra que tu é um homem teimoso, né? E o juízo de Deus recaiu sobre ti, vais morrer. Os escravos não foram mortos, que saíram fugidos, mas Simei, que tinha ofendido, foi. Aquelas pessoas que nos ofendem, Deus vai tratar com elas. Não se preocupe, deixa, que não seja pela tua mão, meu amado, não seja pela tua mão, deixa Deus tratar e Deus vai te dar a vitória. Em nome de Jesus, quero orar por você nessa noite, quero te abençoar. Tem sido uma bênção estar aqui com os irmãos, né, nesse tempo, e a gente está aí, aprendendo com Cristo nas situações. Eu sei que vocês também têm grandes testemunhos para contar. Não retém o teu testemunho, não fique envergonhado das coisas que você passou, porque na eternidade, quando nós estivermos juntos, provavelmente eu não vou te contar os carros zero que eu tive, as casas que eu construí, o trabalho, os meus diplomas. Certamente eu não vou
eu não vou contar isso para você. Você vai pouco estar se lixando, porque tudo que tem lá no céu é muito melhor do que tem aqui na terra. Agora, que eu vou contar para você as barbaridades que eu passei, o que eu quero saber de Daniel no céu? A cova dos leões. Como é que foi esse negócio? Como é que foi a fornalha? É isso que a gente quer saber. A gente não quer saber se Daniel era um homem rico, como é que era o palácio do rei que ele serviu. Amado, filme a gente gosta da parte emocionante, né? Da parte do miolo. Então deixa eu orar para você. Senhor meu Deus, em nome de Jesus, há um povo se levantando nesse tempo, chamado remanescentes. Os que passam a tribulação e não negam a Cristo. Os que passam a tribulação, Senhor, alguns que morrem nela. Senhor, mas não negam a Cristo, Pai. Senhor, nós não estamos no tempo da cova dos leões, nós não estamos no tempo das arenas, Senhor, nós não estamos sendo queimados vivos, mas, Senhor Deus e Pai, muitos têm sofrido muitas perseguições, muitas tribulações, Senhor, de outra forma, de outro tempo, e vão virar história e inspiração para os crentes que virão, Senhor. Deus, em nome de Jesus, que não negaram até o fim a sua fé. Eu quero pedir fortalecimento, eu quero pedir cura, Senhor, eu quero pedir proteção com o sangue de Jesus contra toda a enfermidade, contra toda a gripe, toda a Covid, Pai, em nome de Jesus. Pai amado, também agora contra as doenças de inverno, gripes, resfriados, pneumonias, Senhor Deus e Pai amado, todo o câncer que sai em nome de Jesus, doenças da alma também, Senhor, o estresse, a ansiedade, a depressão, Pai, em nome de Jesus, nesse tempo, que caia por terra e se levante, Senhor Deus e Pai amado, verdadeiramente a tua igreja gloriosa. Agora eu entendo, Senhor, porque tu diz na tua palavra que a tua igreja seria sem mancha, sem mácula e sem ruga, porque, Senhor Deus e Pai, a ruga é fruto, Deus, daquilo, Senhor Deus e Pai, que é uma preocupação minha gera uma ruga, Senhor, uma testa franzida gera uma ruga, Senhor Deus e Pai, uma insatisfação, uma murmuração gera ruga, mas a tua igreja, Senhor, ela é sem ruga, ela é com cicatrizes, Senhor Deus e Pai amado, cheia de cicatrizes de batalha, mas sem rugas, Pai, minhas rugas acabo virando cicatrizes na minha vida, Pai. Agora eu entendo, Senhor, vendo a vida dos meus irmãos, vendo os processos que cada um está passando, Pai, orando uns pelos outros, Senhor Deus e Pai amado, tendo empatia, tendo compaixão uns dos outros. Pai amado, nós temos, Pai amado, orado e buscado a Deus, que Deus fortaleça a nossa vida nesse tempo, fortaleça a vida de cada um nesse tempo, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Que bom estar com vocês. Compartilhe aí essa palavra, certamente tem muitas pessoas que estão precisando, né? Deus é fiel, amados, Deus é poderoso. Nos encontramos aí novamente na semana que vem. Se quer ouvir um pouco mais, entra na minha página ali, AP Leandro Monks aí do Face, AP de apóstolo, né? E ouça a palavra de domingo, que eu falo sobre esse confronto com esse limite que é a morte, que muitos têm sido confrontados com esse vale aí. Deus abençoe cada um de vocês, em cada uma das suas cidades, né, que estão me assistindo. É bom estar com vocês aqui, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe.